Você sabia que a forma que a gente percebe o tempo passar pode nos deixar mais ou menos estressado ou mais ou menos ansiosos? No vídeo de hoje, a gente vai entender um componente crucial do estresse, que é a nossa percepção sobre o tempo. A forma que a gente percebe o tempo passar diz respeito à nossa capacidade antiga e primitiva de nos proteger de ameaças e estar pronto para lidar com situações de perigo. Conforme a gente percebe o tempo passar, a gente tem condições de se preparar mais ou menos rápido para lidar com aquele estressor. Imagina que a gente está na selva e a gente está percebendo um animal feroz vindo na nossa direção. Se a gente percebe que esse animal está vindo muito rápido e a gente tem pouco tempo para correr ou para lutar contra ele ou para preparar um movimento contra ele, a nossa pressão e o nosso estresse vai aumentar para que a gente tenha uma reação e que a gente consiga sobreviver. Agora, se eu tô lá na selva e eu percebo que tem um animal se aproximando, mas que ele vai levar tempo até chegar em mim, que tem um dia, por exemplo, de distância até que esse animal me atinja e que eu preciso me preparar, a minha reação fisiológica de estresse e de luta ou fuga vai ser proporcional ao quanto de tempo que eu avalio instintivamente que aquela ameaça vai chegar até mim. O que isso tem a ver com a forma que a gente percebe o tempo hoje em dia? Tem tudo a ver, porque o senso de urgência faz toda a diferença na hora que a gente vai lidar com os estresses do dia a dia ou na hora que a gente vai lidar com as tarefas e com os animais selvagens que a gente precisa dar conta no nosso dia a dia, só que hoje é um e-mail, é um WhatsApp, é uma tarefa do trabalho, é um imprevisto que aconteceu. 3 pontos são importantes para a gente poder entender a nossa relação com o estresse. Um deles é a nossa forma de perceber o tempo, então a nossa percepção cronológica. O outro é o nosso senso de urgência. E o terceiro ponto é a administração do tempo. A combinação desses 3 fatores e a relação deles no nosso dia a dia vai fazer com que a gente se sinta mais ou menos ansiosos e a gente vai entender um pouquinho mais ao longo desse vídeo. Antes de seguir, gostaria de dar as boas-vindas caso tu é novo por aqui. Seja muito bem-vindo aqui no canal, sinta-se em casa. Aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante. E se tu já é de casa, já tá aí fazendo companhia por mais tempo, muito obrigada pela tua parceria e pela tua atenção comigo desde sempre. Cada um de nós tem um modelo de vulnerabilidade iminente. As pessoas que tendem a ser mais ansiosas, que têm uma predisposição à ansiedade, vão ter esse modelo mais voltado a perceber os agentes estressores ou os problemas e dificuldades da vida como mais próximos, chegando mais rápido. Então, elas vão ter um senso de urgência maior. O que quer dizer isso? Que as pessoas que são mais ansiosas, elas lá na selva vão ver um inimigo se aproximando e na percepção delas, na cabeça delas, o animal está se aproximando com mais rapidez do que ele de fato está. Se a gente fosse voltar e olhar lá na selva, a pessoa que antecipa o leão e que pensa que ele está vindo mais rápido, sai correndo, mesmo que desesperada, para se proteger, ela tem mais chance de se proteger do que aquela pessoa que ficou ali, tranquila, achando que o leão ia demorar ainda para chegar, e talvez essa pessoa, então mais tranquila, estivesse mais em risco do que a ansiosa. Só que o que acontece? Quando a pessoa ansiosa começa a perceber tudo como uma ameaça e tudo vindo com muita velocidade, então como se ela tivesse que estar sempre apressada, sempre correndo, sempre com tudo na última hora e sempre sob pressão, isso gera nela mais estresse e faz com que ela tenha a sua habilidade, sua percepção sobre a sua habilidade reduzida. E por que isso? Porque quando a gente vê um objeto ou uma ameaça se aproximando com o tempo, é mais fácil que a gente consiga olhar para as nossas potencialidades, que a gente consiga se preparar, que a gente consiga pensar em se adaptar àquela circunstância problemática. Agora, se é uma coisa que está vindo muito rápida, com muita urgência, um problema que está ali acontecendo inesperadamente, de forma abrupta, a gente não consegue se preparar muito, a gente só tem chance de sair correndo e, com sorte, sobreviver. Então, quanto mais a gente percebe as coisas acontecendo rápido, menos a gente vai se sentir capaz de dar conta delas e se preparar para elas,
e mais ansiedade a gente vai sentir. Por isso, a nossa tarefa é poder parar um segundinho e avaliar como a gente tem percebido as coisas acontecendo à nossa volta, qual que é a nossa sensação diante do tempo e das coisas que nos acontecem. Se tu é essa pessoa que vive com pressa, que vive correndo, que vive sob pressão, para um minutinho para avaliar a tua percepção diante desses fatos, a tua percepção diante das demandas que tu recebe, as tuas percepções das mínimas tarefas e dos mínimos pedidos que tu vai recebendo ao longo de um dia. Dentro de ti, tudo tem um senso alto de urgência, tudo precisa ser feito para ontem, tudo precisa ser com pressa, a pressão dos outros te afeta com facilidade, ou tu consegue viver um dia com mais tranquilidade, pensando que vai dar conta das tarefas, que vai ter tempo para realizar, que vai poder te preparar diante dos problemas e te preparar para dar conta das tuas tarefas e das coisas que tu precisa fazer e quer fazer, poder fazer essa redução da velocidade, tanto da velocidade que a gente percebe dos outros, quanto da velocidade que a gente vai se colocar em pressão para realizar, faz com que a gente tenha menos ansiedade e reduz a nossa pressão e a nossa sobrecarga. Tem uma frase que eu gosto de ensinar os meus pacientes no consultório, que é dizer que a pressa do outro não é a nossa pressa. Se alguém está muito apressado me pedindo alguma coisa, não necessariamente é a minha pressa. Eu preciso, como profissional, como pessoa, avaliar o quanto que eu vou me apressar para dar conta de uma tarefa do outro, ou o quanto que aquela urgência do outro vai ser a minha urgência, porque senão a gente vive sem freio, a gente vai vivendo no automático e vai só passando pela vida correndo, né? A gente não consegue olhar de fato o que está acontecendo e fazer as coisas com atenção plena e vivendo ali um dia com mais consciência. Então, é importante poder avaliar o nosso senso de urgência. Então, a gente falou sobre a percepção cronológica, agora vamos falar um pouquinho sobre o senso de urgência. O senso de urgência, ele tem um impacto importantíssimo no estresse. Quanto mais sensação de urgência e de pressa a gente tem, mais ansiedade a gente sente, mais sob pressão a gente fica e mais aumenta os nossos níveis de cortisol e de estresse. Aqui um ponto importante é a sobrecarga. Então, quanto mais sobrecarregado a gente está, mais a gente tende a aumentar o nosso senso de urgência. E fazendo uma ressalva aqui, tem momentos da vida em que a gente vai sim estar um pouco mais apressado, às vezes um momento do dia a gente vai ter uma certa urgência, vai ter uma preocupação com o horário, com o tempo, mas a gente precisa cuidar para que esse não seja o nosso padrão de funcionamento, para que a gente não acorde já com urgência para dar conta do dia, para que a gente não saia do trabalho desesperado para dar conta de tudo que vai ter em casa, que a gente possa diminuir a carga de compromisso e de trabalho num nível ok, mantendo as nossas realizações, os nossos compromissos, mas sem que a gente viva numa constante percepção de urgência e de pressa. Porque o que que acontece? Se a gente vive nessa rodinha do hamster, chega um momento que o nosso corpo não aguenta e que a gente adoece, que a gente fica gripado, que a gente precisa parar 2 dias de trabalho porque ficou mal, ficou com mal-estar. Então, essa percepção de urgência e a percepção do tempo passando, ela faz toda a diferença nisso e a sobrecarga também. Então, são fatores que se correlacionam que a gente precisa poder avaliar para a nossa qualidade de vida. Falando nisso, eu quero compartilhar com vocês um vídeo aqui do canal que fala sobre como aceitar que a gente não dá conta de tudo e tudo bem. Porque é importante a gente poder ter essa habilidade de priorizar e de saber que eventualmente a gente não vai conseguir dar conta de tudo, ou que a gente não vai conseguir dar conta de tudo em um dia, no mesmo momento, ou no mesmo período ali que a gente se planejou de dar. É muito importante que a gente saiba organizar o nosso tempo, que é a administração de tempo, que a gente consiga perceber o tempo passando numa velocidade mais adequada e não sempre sob pressão, não sempre tendo que fugir de um leão que está se aproximando muito rápido, e que a gente olhe o nosso senso de urgência, que a gente também não se deixe levar pela urgência dos outros, porque algumas pessoas vivem nesse senso de urgência, tudo para elas é inflamado, tudo para elas é para ontem, tudo para elas é no desespero. E a gente precisa se preservar de não entrar
nesse looping dos outros, né? Que a gente preserve a nossa vida e preserve o nossa saúde mental mesmo. As pessoas que se sentem sobrecarregadas com frequência costumam ver as tarefas que elas têm para fazer como vagas, imprecisas e até perigosas. Tudo parece um grande bolo de demandas que ela precisa dar conta, de muito peso e de muita sobrecarga. E isso gera um aumento no senso de urgência e também na sensação de desamparo. Além disso, a pressão por respostas imediatas, por responder o WhatsApp no instante que o outro enviou uma mensagem, de dar conta de uma tarefa com urgência, de ser sempre muito rápido e eficiente no retorno e na execução das coisas, faz com que a sobrecarga aumente, faz com que a gente tenha mais demanda de trabalho, afinal, as pessoas preferem entregar e pedir, fazer pedidos para quem realiza com rapidez, para quem responde rápido. Então, ao invés de se liberar de trabalho, a gente acaba gerando mais trabalho, ou as mensagens do WhatsApp, né? Tu responde muitas e logo vem mais, e aí tu tem mais para responder. Então, esse é um looping que a gente acaba entrando de sobrecarga e de resposta imediata. E além disso, o senso de urgência e a exigência por respostas imediatas leva a um contínuo aumento de apreensão, de pânico e de sensação de aflição. E aqui entra a administração do tempo. Então a gente já falou sobre os pontos da nossa percepção que precisam ser olhados e agora a gente vai entender sobre a administração do tempo. Para que a gente evite se sentir sobrecarregado e sentir que o tempo passa muito rápido, como se a gente estivesse sempre sob pressão, é fundamental que a gente faça uma gestão realista do tempo. Essa gestão realista do tempo pode ser feita diariamente, pode ser feita numa semana, pode ser feita em blocos, em meses, em semestres, mas é importante que a gente tenha clareza do que cabe no nosso dia, do quanto cabe no nosso dia, de quanto tempo leva cada coisa, quanto tempo eu levo nas mensagens do WhatsApp, quanto tempo eu levo resolvendo coisas no e-mail, quanto tempo eu levo nas tarefas executórias que eu preciso fazer. Essa gestão realista do tempo nos ajuda a poder balancear e não colocar mais coisas do que o tempo realmente comporta, para que a gente não fique correndo, não fique se pressionando e não fique com essa sensação de ter que dar conta de tudo muito rápido e imediato e que a gente não pode parar, porque tarefas sempre vão vir, trabalhos sempre vão aparecendo, então não vai existir um momento em que não tenha nenhuma demanda, em que o fluxo de pedidos dos outros ou de respostas que a gente precisa dar cesse. Então, por isso que é importante a gente fazer uma gestão realista de tempo. E aqui entra um componente muito importante, que é a gente saber priorizar, a gente entender que coisas que precisam ser respondidas imediatamente, que coisas que podem esperar, o quanto que é prioridade para mim tal relação, tal pessoa, tal trabalho, tal tarefa, o quanto que não é prioridade, ou coisas que não são prioridades, mas que eu preciso começar porque elas são mais trabalhosas, são mais desgastantes e eu preciso diluir em vários dias, em várias etapas. Então, isso é fundamental. Como sugestão, quero deixar para vocês um vídeo aqui no canal que fala sobre o pensamento em lista, um vídeo que nos ajuda a entender como ser mais organizados e como diluir as nossas tarefas em lista. Então, como ter um pensamento em listas para que a gente possa estar mais organizado e ter uma gestão mais realista do tempo. Um outro recurso que nos ajuda a desacelerar e estar mais conectado no momento presente é o yoga e a meditação. Então, vale muito a pena conhecer estilos de yoga, conhecer estilos de meditação, meditação guiada, meditação de atenção plena. São recursos que nos ajudam a estar mais conectados no momento presente, sair um pouco dessa pressa. Quero compartilhar com vocês um livro de crônicas que eu amo, se chama Pra Onde Vamos com Tanta Pressa, que fala dessa nossa pressa do cotidiano, que fala sobre questões da vida numa perspectiva mais leve e mais compassiva. E por fim, quero compartilhar com vocês uma frase do José Saramago, que eu acho linda e que eu acho muito especial. Mas queria, antes de dividir essa frase com vocês, dizer que eu agradeço muito a companhia de vocês aqui,
que para mim é um presente ter os ouvidinhos e a atenção de vocês. E que se caso tu não seja inscrito aqui no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo, porque ajuda bastante ao canal crescendo, chegando em outras pessoas. Eu vou encerrar esse vídeo com a frase que é a seguinte: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.